Bem-vinda a esta segunda parte da mensagem de Kay Arthur, Que tipo de mulher você quer ser? Ela foi compartilhada na primeira conferência True Woman em 2008, quando o movimento True Woman foi iniciado e o Manifesto Mulher Verdadeira foi apresentado pela primeira vez. Para entender o que este manifesto declara sobre o que significa ser uma mulher verdadeira, acesse nosso site em www.avivanossoscorações.com e pesquise por Manifesto Mulher Verdadeira. Agora apresentemos Kay Arthur com a segunda parte de sua mensagem. Em Jeremias 9, 17 a 25, assim diz o Senhor: considerem tudo e chamem as mulheres que pranteiam, tragam aquelas que choram em funerais, venham depressa e que elas comecem a lamentar, que seus olhos possam se encher de lágrimas. Ouçam o pranto do povo de Sião. Estamos arruinados. Ouçam, deveríamos nos lamentar pelas outras mulheres. Deveríamos nos lamentar pela condição das mulheres nos Estados Unidos da América. Porque, honestamente, e não quero ser cruel, mas somos uma geração de meretrizes que criam meretrizes e estamos destruindo esta nação com o meretrício. Não podemos viver desse jeito. Eu sei que você não é desse jeito. É isso que acontece. E nós devemos lamentar. Quando foi que você chorou, gemeu pelos pecados cometidos na nação pelas mulheres? Qual a última vez que você foi amável, ousada e se importou para falar com outra mulher e chamá-la à santidade e à retidão? Ouvi a palavra do Senhor, mulheres, e seus ouvidos recebem a palavra da sua boca. Ensinem pranto às filhas e cada uma a companheira a lamentação, porque a morte está subindo pelas janelas. Subiu pelas nossas janelas. Somos uma geração doente como nenhuma outra geração antes. Vejam a praga que é a AIDS. Vemos o que acontece e nossos corações se compadecem por elas. Penso na Catarina de Siena, no século XIV, quando a morte veio e todos se lamentavam. Catarina de Siena, convicta de que Deus a chamara para cuidar daqueles que estavam morrendo por causa da peste negra. Quando sentiu repulsa, é difícil até de explicar isso, mas ao sentir repulsa, ao ver o seio apodrecido de uma mulher, ela queria sair dali, mas colocou seu rosto no seio dela e disse: Deus me perdoe. Nós devemos ser mulheres corretas, mulheres que choram, cujos corações se entristecem com o que entristece o coração de Deus. Como diz em Ezequiel, fiquei triste por seus corações adúlteros. Kate Luther abriu sua casa no século XVI, na época da peste negra, lá no século XVI. Ela e Martinho arriscaram suas vidas para cuidar daquelas pessoas que estavam em grande dificuldade. Do que é que você se gloria? Em quem você confia? Você é uma mulher de fé genuína? Você tem uma religião ou um relacionamento? Até os meus 29 anos eu fui criada na igreja e tinha uma religião, mas não um relacionamento. Em Jeremias 9, 23 diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem aquele que é forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e me conhecer. O quanto me compreender e conhecer, o quanto você compreende Deus, o quanto você o conhece, querida irmã. Você é uma cristã só do Novo Testamento? Você não entenderá, não conhecerá a Deus até ir a Gênesis. Sim, eu vejo os lenços brancos.
até começarem pelo princípio. Deus criou os céus e a terra. Sempre que Israel tem problema, vemos no Antigo Testamento, Deus nos lembra: eu sou quem criou os céus e a terra. É por isso essa batalha sobre a evolução. E porque você e eu, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É no Antigo Testamento que conhecemos a Deus. É no Antigo Testamento que entendemos sua justiça, retidão e santidade. E como é que devemos viver? Ele diz: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Sou eu que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Pois destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias em que castigarei todos. Atenção agora, os circuncidados e os circuncisos. Ele não fala só de homens, fala daqueles que têm uma religião sem um relacionamento, com sinais externos, que neste caso era a circuncisão, em Gênesis 17. O pacto que fez com homens para serem circuncidados. Mas o que diz são fisicamente circuncidados, mas seu coração não é. Vocês não foram transformados internamente. Você é uma mulher que tolera o pecado e vive segundo, preste atenção, o conselho ímpio. E faz mais, não avisa os outros do julgamento que virá. O profeta Ezequiel nos diz: entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido. Você dá conselhos errados, diz que vem de Deus e não vem. Você dá conselhos errados. Encorajou o ímpio, não para que abandonasse o mau caminho, para preservar sua vida. Por isso, mulheres, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão. E sabereis que eu sou o Senhor. Ouçam, quando nós falamos como filhas de Deus, nós prestaremos contas do que dissermos, nós prestaremos contas dos conselhos que dermos. Se eles não forem de acordo com a palavra de Deus, está errado. Pois neste livro há tudo que nós precisamos saber no que diz respeito à nossa vida e à santidade. Veja os lenços, é tão importante. Ouçam o que ele diz: você bancou uma meretriz e no processo sacrificou seus filhos. Do que eu estou falando? Aborto. Portanto, é dito: ó meretriz, você diz: não gosto que fale sobre aborto. Eu fiz me traz más lembranças. Eu quero dizer uma coisa, falo isso no meu livro. Está na hora de parar de sofrer. Se Deus te perdoou, você está perdoada. Deixe pra lá e siga adiante. Mas se você não confessou, então confesse. E Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. A palavra diz, está no verso 35 de Ezequiel 16. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: pela tua lascívia e pela tua nudez, nas prostituições com os teus amantes e das abominações dos ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados. Você pegou seu filho e ofereceu seu filho a um falso Deus. É isso que fazem quando chegam na mesa de aborto. Tomam seus filhos e oferecem aquelas crianças que estão seguras no ventre na mesa de aborto, pois não ouviram a Deus, pois não foram a mulher que Deus queria que elas fossem. Você quer ser esse tipo de mulher? Ouça, mulheres têm poder. Elas são poderosas. A forma como vivem influencia mais do que elas imaginam no seu marido, nos seus filhos, na sua igreja, na sua comunidade. Influencia para o bem ou influencia para o mal, ou é até uma influência nula. Para o bem, para o mal ou para nada? Qual é a sua influência? O que quer dizer com influência nula?
Uma influência nula é isso. Vou me manter neutra, não tomarei posição em coisa alguma. Não chamarei o pecado de pecado e não exortarei pessoas à retidão, pois quero que as pessoas me amem e porque quero ser aceita. Que tipo de mulher é essa? Você é uma mulher que criou seus filhos, como ensina 1 Timóteo 2,15, para andar na fé, para andar no amor, escutem atentamente, para se conterem. Eles não correm pela igreja, eles não correm entre os bancos, não sobem nos móveis das pessoas. Você os ensina, os treina. Sim, eu estou vendo, certo? Você os ensina, você os treina. Você os educa para uma vida disciplinada. Você é esse tipo de mulher? Ou é do tipo que abandona seu filho no altar de sua carreira? Ou perante o ídolo do eu? Ou que presume, preste atenção, que você, não Deus, é que provê? Você entende? Não posso ficar em casa, nem tomar conta do filho. Você já pensou em viver com menos? Já pensou em viver sem um segundo carro? Já pensou no fato de Deus não... E eu quero ser cuidadosa aqui. Eu entendo que as circunstâncias atenuantes, então saiba que eu sei disso tudo. Mas não acredito que Deus ordenou que tivesse filhos para outros criá-los, incluindo sua mãe ou sogros. Deus lhe deu uma criança para você criar e você é responsável, mas tem o que sustentar. Deus promete prover todas as necessidades de acordo com sua riqueza em glória. Nós temos de acreditar. Somos mulheres de fé, confiamos nele. Deus é fiel, mas a educação dos meus filhos... Ouça, Deus ama seus filhos mais do que você, é mais sábio do que você. Não confie no seu entendimento, confie na pessoa de Deus. Abrace os seus preceitos para a vida. De Débora e Jael. É sobre isso que a Nancy vai nos falar hoje. Nos dias dos juízes, na hora mais obscura daqueles dias, havia uma mulher que era uma grande líder e havia uma mulher que ficava em casa. E ambas conquistaram o inimigo, pois ambas eram mulheres de coragem. Uma delas pregou o inimigo no chão com a estaca de tenda. É o que nós todas devemos fazer. Assim como Maria, que na plenitude do tempo, quando Deus enviou o seu filho, um filho que libertaria homens e mulheres do pecado, da pena. Porque o salário do pecado é... o quê? Morte. Pelo seu poder, então estou liberta do pecado. Se o filho te liberta... Você será livre de fato. Em 16 de julho de 1963, eu caí de joelhos. Uma divorciada imoral que disse ao marido para cometer suicídio quando ele disse que faria e de fato cometeu. Mas eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E digo para você, eu fui liberta do poder do pecado. E se você não foi liberta do poder do pecado, você não tem Cristo em você, pois isso é trabalho do Espírito Santo. Eu sempre uso esse lenço como o Espírito Santo em nós. Ele é o poder de Deus para a salvação. Não só, ele é o seu tutor interno, tutor o tempo todo. E o que ele quer? Ele quer liderá-la e guiá-la em toda a verdade. Que tipo de mulher você quer ser? Condenada no seu pecado ou purificada no sangue de Jesus? De uma vez por todas e sendo purificada diariamente pela água da palavra? Quer ser uma mulher de verdade? A que Deus queria que fosse? Piedosa, reta, limpa, amável, fiel, santa, realizada, não frustrada, triunfante e não derrotada. Uma mulher de Deus para este tempo, para agora. Você quer ser esse tipo de mulher? Me responda. Você quer? Você quer? Então me ouça atentamente.
Me ouça atentamente, porque isso espero que não caia. Isso é a minha vida. Isso é a minha vida. Farei 77 em novembro. Eu não vou me aposentar. Não existe aposentadoria em tempos de guerra. Nós estamos em guerra. E se deseja ser uma mulher, me escute. Meu tempo está acabando. Se você deseja ser uma mulher de Deus, este livro precisa ser o seu pão diário. Está em Deuteronômio. Jesus disse isso para o diabo em Mateus 4:4. Ele vira e olha para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que você tem nas mãos? Eu quero que vá a 2 Pedro capítulo 1. Quero que veja o que tem em suas mãos. Quero que saiba que temos um workshop. Eu estava fora do país quando fizeram uma campanha que fez parecer algo bem entediante. Fiz uma nova, mas já era tarde após voltar da Grécia e Turquia, onde eu ensinava. Mas ouça, nós temos um workshop. Eu prometo que em 1 hora e 15 minutos vai aprender uma forma de estudar a Bíblia que vai revolucionar a sua vida. E não só isso, uma forma de ensinar seus filhos. Temos estudos indutivos para crianças. Ouça, eles conhecem a Bíblia melhor que muitos adultos na igreja. Em 2 Pedro capítulo 1, ele diz assim: Pedro vai morrer. Ele quer que eles se lembrem disso. E ele diz, no verso 19, está falando sobre a visão que teve da transfiguração. Ele diz o seguinte: assim temos a palavra dos profetas ainda mais firme. É mais firme do que eu vi com os meus olhos. Farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça nos corações. Escute, isso é o mais importante. Nenhuma profecia da Escritura, nenhuma palavra da Escritura. Uma profecia um profeta é um mensageiro de Deus. Nada que vem de Deus é uma questão de interpretação pessoal. Esse não é um livro humano. Não é um livro que o homem decidiu escrever durante todos esses anos, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas ouça, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram por Deus. O que você tem em suas mãos? Você tem a 2 Timóteo enquanto isso. 2 Timóteo capítulo 3. Você tem em suas mãos, minha querida, a palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Deus falou e preservou a sua palavra. Se você tem uma boa tradução, que seja fiel ao original, não parafraseada. Tire a parafraseada e escolha uma boa tradução de palavra a palavra. Pegue uma versão NVI ou João Ferreira de Almeida. Essas são muito boas. Uma Bíblia de estudo indutiva. É isso. Ensina a destrinchar cada parte por conta própria. É revolucionária. Quando um homem ia se divorciar da mulher, ela me ligou e disse: acredito que eu deveria mandar-lhe a minha Bíblia, enviar para ele. E assim ela fez, e ele leu. Ele era terrível. E Deus tomou a sua vida e mudou completamente e o salvou através da palavra. O que estamos segurando é a própria palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3. Em 2 Timóteo, capítulo 3, diz isso no verso 16. Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus. É a única referência em todo o Novo Testamento e significa soprada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. Ela é de fato a própria palavra de Deus.
O que está fazendo? Preferindo os escritos de homens e mulheres e os lendo mais do que ler a palavra de Deus? Qual o seu livro favorito? Se não é a Bíblia, há algo terrivelmente errado. E você pode mudar isso vindo a conhecer a palavra de Deus. Pois essas palavras são espírito e vida, Jesus disse. As palavras são espírito e vida para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como diz Hebreus em 2 Timóteo 3, verso 16. Mas eu quero voltar para Timóteo, no verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. Esta é a última carta de Paulo para o seu filho. Ele vai morrer. E ele diz: desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras. Quais as Escrituras que Timóteo conhecia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Todo o Antigo Testamento. Aquela criança foi ensinada a palavra de Deus. Você deve fazer o mesmo com seus filhos, por isso temos ferramentas de estudos indutivos. Temos um curso indutivo, como estudar a Bíblia para crianças. Você fica admirada com o que as crianças podem entender e aprender. Isso é importante para que não desistam da fé ao irem para a faculdade, mas fiquem firmes, e vemos isso porque trabalhamos com adolescentes. Temos um ministério chamado Transforme. Vá ao site precept.org. Pode examinar e ver como lidamos com crianças, adolescentes, com adultos, homens, mulheres, não só aqui, mas em 150 países e em 70 línguas. Por quê? Porque este é o fundamento para a sua vida cristã. Aqui diz: toda escritura é dada por inspiração de Deus e é útil para o ensino. É útil para o ensino. O ensino sobre o qual Nancy falou conosco no dia de ontem, que Tito chama de sã doutrina. E mais, ela é também útil para a repreensão, para mostrar onde você errou, como saber que está errada se você não conhece a palavra. Por isso que a sociedade está a bagunça que está, pois sabemos o que o mundo diz. Assistimos a televisão cristã, o rádio cristão, mas nós não estamos ouvindo diretamente a Deus. E Deus quer que o conheça, que descubra a verdade sobre si mesma. Ele quer que saiba que isso não é o que alguém pensa, ou o que a outra diz, ou o que esse prega. Isto é o que eu disse. É a minha palavra e é útil para o que crê e para a repreensão. E ao te repreender também te mostro como se corrigir. E é útil para a correção. E é útil para a educação na justiça, para que saiba como viver, como ser uma mulher de Deus e como ser uma filha de Deus que o agrade, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que ele diz, se você olhar para o trocadilho no grego, ele diz isso: não há situação na vida que possa surgir, que consiga te confundir, se conhece a palavra de Deus, se está firmada na palavra de Deus. Não há nada. Está tudo lá escrito, em princípio e preceito. É o que diz no Salmo 119. Ele diz: eu amo os seus preceitos, por meio deles tenho entendimento e detesto todo caminho falso. Bem, irmãs, temos mais alguns minutos. Você pode aprender a palavra de Deus. Quero que saiba, eu quero que entenda uma coisa. É o seguinte: fé é a certeza do que se espera. É a convicção do que não se vê. Pois se Deus disse, com certeza vai acontecer. E Ele diz que zela pela sua palavra para a cumprir. Como Ele planejou, assim fará. Você e eu, nós vivemos de cada palavra da sua boca. A minha paixão, a minha vida, a vida do ministério é para firmar as pessoas na palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 102,
Ele diz: eu não me aparto dos teus juízos. Agora ouça isso, pois tu mesmo me ensinas. Deus deu a você o Espírito Santo, seu tutor, para pegar a palavra e ensiná-la a você, para que possa ser a mulher que Deus quer que seja. Mesmo que as outras vacilem, você ficará de pé, pois você ama seu Deus. E se você o ama, irá obedecê-lo e guardará seus mandamentos. Oremos, Pai, cele em nossos corações. No nome de Jesus oramos. Não nos deixe escapar. Meu Pai, nos prenda como a Nancy disse a sua palavra. No seu nome oramos. Amém. Espero que você esteja sendo muito abençoada por esta série de mensagens que as mulheres têm assistido há anos, como um rico complemento ao estudo Mulher Verdadeira, e que agora estão disponíveis não apenas legendado, mas também dubladas. Amanhã teremos a primeira parte do último episódio dessa série, A Mulher Verdadeira, Seu Design Divino. Ouviremos nossa querida Nancy com a palestra compartilhada no True Woman de 2008, chamada Cumprindo a Sua Missão. Aguardamos você! O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.